Paz do Senhor para você. Mais uma vez estou aqui. Quero trazer uma breve palavra ao seu coração e que você possa receber nessa hora da palavra de Deus. Amém? Queridos, a palavra do Senhor para nós hoje está em Lucas, no capítulo 5, apenas o versículo 31 e 32, que diz assim: Jesus respondeu-lhes: são os doentes que precisam de médicos, não aqueles que têm boa saúde. Meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem de seus pecados, e não aqueles que se acham muito justos. Eu vou dar uma breve mesmo resumida aqui para você, mas a gente sabe que Jesus, quando ele estava saindo da cidade, ele encontrou Levi, no qual convidou Levi a seguir ele, e assim Levi foi. E logo após, então, ele convida Jesus, para comer na casa dele. E lá tem muitos outros publicanos, cobradores de impostos. E também tinha os fariseus. E tanto que eles ficaram indignados, Por que os discípulos de Jesus, por que eles ali comiam e bebiam com os pecadores? Então, queridos, aqui tanto para os fariseus, quanto para os mestres da lei, para eles estavam errados de terem que comer com pecadores. Mas olha só a resposta de Jesus. Jesus, ele respondeu isso, que ele veio para os doentes, que são os doentes que precisam de médicos, não aqueles que têm boa saúde. O propósito de Jesus é o que? É convidar ao arrependimento. Olha isso, os pecadores a se arrependerem. E não aqueles que já se acham justos, que já se acham, os bons suficientes. Então, o que eu vejo com essa palavra, meus queridos, trazendo, para a nossa realidade? Eu entendo aqui, meus queridos, que Jesus, ele veio para aqueles que creem nele. Jesus, ele veio para aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus. Sabe? Que olham para Jesus, que conseguem reconhecer o quê? Que não são nada sem Jesus, mas que precisam dele para que os seus pecados sejam perdoados, São aqueles o quê? Que reconhecem que estão mortos nos seus pecados e que é somente por causa de Jesus, somente por causa da sua graça é que podem viver livres. Mas não livres para fazerem o que bem entender, mas livres para viverem a vontade de Deus. Para viver conforme a palavra de Deus, Ou seja, antes nós éramos mortos nos nossos pecados. Antes nós éramos presos, antes nós éramos escravos do pecado. Mas por causa de Jesus na cruz, Por causa dele, da graça dele, nós somos hoje livres. Nós temos o quê? A esperança da salvação. Ele voltará também para nos buscar. E essa palavra eu deixo ao nosso coração, queridos, porque eu vejo aqui que ele não veio, chamar os bons. Ou seja, ali, por exemplo, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, eles se achavam que os melhores, eles se achavam os bonzãos, Eles achavam que eles eram, sabiam de tudo, eles conheciam a Torá, eles conheciam a lei. Mas na prática, eles não viviam nada. Na verdade, eles só tinham conhecimento, mas eles viviam muito longe de Deus. Ou seja, os primeiros que precisavam se converter verdadeiramente a Jesus. Então, eu vejo aqui que aqueles que realmente conseguem reconhecer Jesus, como seu único Senhor, como seu único Salvador, que conseguem olhar para dentro de si e ver que realmente não são nada, mas que são totalmente dependentes de Jesus, sabe? Esses vão ser achados por ele. Porque eu creio, meus queridos, que Jesus, ele veio para aqueles que creem, sabe? Para aqueles que creem. E tem algo interessante que eu quero frisar aqui também, é que Jesus, ele foi convidado para estar na casa do Levi, e ele foi. E ali haviam pessoas que não conheciam, talvez não tinham uma vida totalmente em Jesus, mas ele estava ali. Por quê? Porque Jesus, ele alegra, o coração dele se alegra de estar
no meio dos pecadores, de estar no meio daqueles, sabe, que conseguem ver Ele como Senhor, como a cura, como aquele que pode dar salvação. E eu creio que o coração de Jesus estava alegre, só porque Ele estava ali no meio dos pecadores. E muitos criticam isso, sendo que é o lugar no qual, nós hoje que servimos a Cristo, devemos estar no meio, dos pecadores, aqueles que não conhecem Jesus. Não que nós não somos pecadores, nós erramos todos os dias, mas aqueles que creem, já estão com o Senhor, eles são santos. O que é isso? Separados. E nós somos escolhidos para levar a boa obra, para mostrar a palavra de Deus, levar o amor de Deus a outras pessoas. E essas pessoas, aquelas que creem, elas também vão experimentar da graça, do perdão, do amor de Deus que nós também experimentamos. Então eu deixo essa breve palavra, para o nosso coração, para lembrar você, independente aonde você esteja, seja com quem você estiver, lembre-se que não importa o que essa pessoa é, ou não importa o que essa pessoa faz, mas que todos, podem ter acesso a Jesus. Basta eles crerem. Então, que o seu coração possa se alegrar a estar no meio de pessoas que não têm a mesma fé que você. Lembre que você é instrumento de Deus para ali levar o amor dele. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.